A importância de buscar ajuda enquanto há tempo para o seu relacionamento ser salvo, o seu casamento ser salvo, a sua vida amorosa ser transformada. Nós sempre falamos sobre isso aqui, Cristiane, a importância da pessoa entender que, às vezes, ela não consegue sozinha resolver o problema do casamento dela ou até mesmo da vida amorosa. E ela fica dando murro em ponta de faca, ela fica tentando, seguindo conselho de amigo, vai pra balada, vai pra ali, vai pra cá. E a pessoa só vai piorando o problema dela. E às vezes, Renato, o parceiro até quer ajudar, o parceiro até quer pedir ajuda, quer fazer alguma coisa para mudar aquela situação, mas aquela pessoa fica resistente, ela pensa assim, mas não tem como resolver o meu problema, o nosso problema, você vai ter que aceitar isso, eu sou assim, eu sou essa pessoa, não tem como mudar. Então você fica numa situação em que o seu relacionamento parece que vai ter que tolerar esses probleminhas, e não tem como, chega uma hora que o parceiro não aguenta mais, né? E buscar ajuda não é um ato de fraqueza, é um ato de força, é um ato de inteligência, de humildade. Normalmente, a pessoa que está sofrendo e recusa buscar ajuda, ela está sendo orgulhosa, sem contar que não está usando a inteligência, não é? Eu costumo dizer que o fim da humilhação começa com a humildade. Se você tem a humildade de buscar ajuda, essa humilhação que você está vivendo, ela vai acabar. E nós vamos conhecer hoje aqui um casal que fez exatamente isso. O Cássio e a Guta, que estão aqui com a gente, eles estão vindo à palestra somente há um pouco mais de um mês. E, pelo que eu entendo, vieram até mesmo no caminho, pela primeira vez, a primeira palestra brigando. Foi isso? Foi isso. Eu tinha visto já pela internet a página de vocês. Uma amiga minha sempre me convidou a vir para as palestras. E eu nunca tinha tempo. Não é nem a questão de tempo, sempre é desculpa, né? E o ser humano sempre dá. É porque você ainda não estava sofrendo o suficiente, né? Não. Verdade. E acabei vindo na internet e eu falei pra ele, mandei um WhatsApp pra ele. Amor, vamos pra palestra dia de quinta-feira, e falei os horários, né? Das 10 às 15 às 20 horas. E ele falou, vê aí. E depois você me fala. Eu falei, vê aí não, fala logo se você quer ir, né? Aí ele falou, então tá bom, vê e você me fala. Eu falei, então tá bom, então às 8 horas, quinta-feira a gente vai. Ele, tá bom. Tipo, não deu muita importância. Na quinta-feira, antes disso, minha amiga que morava aqui em São Paulo, que hoje já tá morando no Mato Grosso do Sul, ela tava aqui a passeio. E eu falei pra ela, quinta eu vou lá na palestra. Ela, nossa, Guta, até que fim, né? Te chamei tanto tempo, você nunca foi. Mas Guta, antes de você conseguir levá-lo para a palestra, como é que estava o relacionamento de vocês? Então, ele já tinha começado a sair com amigos. A gente já estava bebendo, a gente já estava discutindo, porque ele chegava de madrugada, muitas vezes chegava o outro dia, de manhã cedo. E aí a gente começava a brigar muito, porque eu sempre falei para ele que não era isso que eu queria. Eu queria nossa família, eu queria do jeito que tem que ser. Sem amizade, sem bebida, só nós três, que é eu, ele e meu filho, né? Vocês se conheceram como, Cássio? A gente se conheceu na porta de uma balada, né? A gente nem chegou a entrar nesse dia, a gente se olhou e a gente costuma falar que foi amor à primeira vista, né? E logo depois a gente começou a se relacionar, né? Ficamos juntos durante uns 2 anos e a gente resolveu se casar. E vocês foram logo morar juntos? Foi um namoro? Como foi? Não, a gente já foi logo morar junto. Depois de quanto tempo de conhecidos? Nem um mês, né? Quase 2 meses. Foi muito rápido. E todo mundo falava, vocês estão loucos? Você nem conhece. Eu falei, se não der certo, é uma experiência. Mas a gente tá apaixonado. Vamos lá, vamos ver o que então vai foi dar. pela paixão. Eu gosto dele, a gente... Vamos embora. Ele já morava sozinho, eu morava com a minha irmã, mais velha. E eu, assim, eu já tinha vindo de vários relacionamentos. E nenhum tinha me chamado tanta atenção quanto ela. Por isso que eu resolvi, eu falei assim, acho que eu encontrei a pessoa certa e eu vou casar. Nunca tive essa vontade. Muito estranho, né, na verdade. Mas você falou assim, vamos casar, mas você não entendia muito bem esse termo aí, né? Não, pra mim casar era se juntar, morar junto. Mas o que mais? O que você pensava assim? Vamos casar e o quê? Com certeza não achava que tinha que parar de balada, de beber. Não, nem passava, né? Porque imagina a vida inteira acostumado, né, com festa, bebidas, né?
Então não pensava nisso até a hora de ter que morar junto, aprender a se conviver, né? E já chegar aos primeiros problemas, que era voltar a sair, porque eu trabalhava à noite, né? Na época, né? Então, por trabalhar à noite, do mesmo jeito que já fechava o estabelecimento, eu já ia às baladas, né? E você, Guta, pensava que, bom, agora que eu vou morar junto com ele, ele vai ser um marido, ele vai cuidar de mim, vai mudar, ele não vai ser aquele rapaz da porta da balada mais. É isso que você pensava? Mas não foi nada daquilo que eu pensava. Como ele trabalhava à noite, então eu chegava e ele estava saindo para trabalhar. E muitas das vezes ele ficava, como era restaurante, até fechar. Então não tinha horário, né? 2, 3 horas da manhã. E eu ligava para ele e ele disse, tô chegando, tô saindo. Só que esse tô chegando, tô saindo, chegar no outro dia, bêbado. E aí que a gente começou a brigar, né? Porque já foi no comecinho. Aí você descobriu que paixão não é suficiente para ter um relacionamento. Não é fácil. Falei, a vida de casada não tá sendo fácil, né? Quando começa com esse tipo de coisa. E eu conversava com ele ficava calado, pedia desculpa. Passava 2, 3 dias, ele fazia a mesma coisa. Conversava com ele, passava uma semana e ele fazia a mesma coisa. E Cássio, você achava o quê? Ela estava sendo chata, com cobrança? Eu não achava isso, no tanto que eu ficava quieto. Eu não tinha o que falar. Você reconhecia que estava errado? Reconhecia que eu estava errado, mas não conseguia parar. Porque eu não tinha nada que, sabe, alguma coisa que me fizesse parar dentro de mim. Não entendia, né? Mas aí teve um momento que você conseguiu parar, pelo menos temporariamente. Como é que foi? O meu filho nasceu, tudo, né? E eu mudei de emprego. Isso e eu normalmente muda um pouco as pessoas, né, Renato? A criança nasce. Não, agora eu vou ser uma pessoa séria, vou levar tudo a sério, vou ser responsável, vou parar de fazer certas coisas. Tem um filho, agora tem que cuidar, né? E tal. Só que você consegue mudar com a força do braço por um tempo, né? Porque você sabe que você está errando. Mas aí ficou quanto tempo assim mudado, entre aspas? Entre aspas, né? Porque não quer dizer que o filho chegou, que mudou totalmente, não. Porque eu continuava ainda, virava e mexia, sabe? Acabava saindo e bebendo e fazendo as mesmas coisas. Logo depois eu também troquei de emprego, né? E graças a Deus eu sempre escuto falar que a gente tem que ser próspero, procurar ser empreendedor, que eu escuto bastante na palestra. Eu acho isso muito interessante, porque eu me identifico com isso, né, hoje em dia. E fui mudando aos poucos. Só que fiquei esse bom tempo por causa disso, né, com um emprego novo, fui aprendendo outros valores, administração, coisa que eu nunca tive também na vida, né? E aí, recentemente, veio a fraqueza. Você não tinha razão de estar, de uma esposa, um lar, não tinha razão de voltar ao que era antes. Não. Mas você voltou. Acabei voltando. É o que as pessoas que têm um vício, que têm um tipo de comportamento compulsivo, que já está, digamos assim, no sangue da pessoa, como você falou, que desde jovem, bem jovem, você acostumou a festas, bebidas e tal. E tentou, com o nascimento do filho, mudança de emprego, mudar. E ficou ali debaixo da superfície aquele problema, administrado. Aí voltou. O que poucos sabem, que tem um problema assim, é que, na verdade, você não precisa de uma desculpa para ativar aquele vício. Qualquer desculpa serve. Se você tem um problema, por exemplo, então você recorre ao vício para esquecer do problema. Se você tem uma vitória, um grande sucesso, você recorre ao vício para celebrar o grande sucesso, né? Então, o estresse, qualquer razão passa a ser uma razão. Porque a pessoa, ela acostumou com aquele comportamento como uma forma de escape. É como se fosse uma zona de conforto para ele. Eu estou acostumado com isso. Isso me faz sentir bem. Isso é familiar a mim. Então, ela sempre acaba recorrendo àquele lugar que ela esteve acostumada antes. Você percebia isso, Guta, com ele? Percebia. Porque como a gente estava bem mesmo, do nada se transformava. Tipo, de sair, né, e tá tudo bem, e de repente ele virar outra pessoa. Tipo, ligar, você não atender o telefone, você mandar um WhatsApp, a pessoa vê, mas não te responder. E mulher já viu, né, já pensa milhões de coisas na cabeça. E como é que você lidava com isso, quando ele chegava em casa?
Então, muitas das vezes, eu brigava mesmo. Eu chegava a xingar com palavras horríveis. E eu falava pra ele que queria que ele sumisse. Eu não queria que ele entrasse dentro de casa. Porque eu estava muito magoada, né? Porque tá tudo bem. Por que de repente você faz isso tudo de novo? Se você usa a palavra desculpa. Palavra desculpa pra mim é desculpa, eu não vou fazer mais. Não desculpa hoje e amanhã você tá fazendo de novo. E ele ficava quieto. Isso que eu ficava mais, brigava mais ainda porque ele não falava. Muitas vezes eu ficava na minha cabeça, ai meu Deus, mas o que eu vou fazer? Que eu já xinguei, já reclamei, já fiz tudo e ele não fala nada. E depois que ele ia dormir e tal, que ele acordava com a consciência pesada, né? E ele falava, não sei por que eu fui fazer coisa errada e agora eu sei que eu tô culpado do que tá acontecendo, que você tá com raiva de mim, a gente tava tão bem e você tá desse jeito, mas não é isso que eu quero pra mim. Só que alguma coisa me chama, né? Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer, largar de amizade. Você sabe que a amizade nunca vai levar a gente a lugar algum. E aí ele ficava na cabeça dele, né? Só pensando. E sempre a palavra desculpa. Mas... A última vez agora, até um meio engraçado, né? Que eu tava demorando para chegar e ela tava orando para me voltar. E a hora que eu chego em casa, ela bateu para correr. Isso foi muito engraçado, porque ela me contou depois. Estava lá pedindo para Deus me trazer de volta e a hora que eu chego em casa, ela sai daqui, some daqui. Isso é que é destruir a oração, Nossa, né? Meu filho dormindo, era 3 horas da manhã. Aí eu liguei o celular desligado. Falei, meu Deus, onde ele deve estar, né? Comecei. Eu me ajoelhei no meu quarto, orei, pedi a Deus onde ele estivesse, colocasse as mãos e levasse ele para casa. 4 horas da manhã ele chega. Escuta o barulho do portão. Eu falei a ele. Já levantei da cama e abri a porta. Aí xinguei. Some, volta onde você estava. Pode ir, né? E aqui você não entra, que não sei o que. Xinguei tanto. Depois que eu falei, mas meu Deus, eu estava pedindo para Deus trazer ele para casa e ele chega, eu expulso. E ele quieto, olhando só pra mim, eu falei, melhor você sair. Some, porque se você entrar aqui, não vai ser bom. Então é melhor você ir embora. Ele foi embora. Depois que ele saiu, que eu pensei, o que foi que eu fiz? Você não estava aguentando mais a situação, né? Você estava muito frustrada porque são muitas promessas, né? Eu vou mudar, não vou fazer mais, e aí acaba fazendo de novo. Chega uma hora que a pessoa cansa de fato, né? E eu imagino o caso que até você cansou disso, até você não se entendia, era como se você fosse dividido em duas pessoas. Uma parte queria ser o marido, o pai, a outra parte, como você falou, te chamava para essas coisas, né? Eu ainda fico meio sem entender, às vezes, por que a gente quer buscar algumas coisas fora de casa e a gente tem que ter tudo dentro de casa, principalmente quando a gente não entende o que é valores, né? A partir do momento que você passa a entender e começa a praticar, e começa as coisas mudarem, mas até antes disso, sem noção nenhuma, né? Aí veio a sua amiga, a Guta, que convidou você já via nas redes sociais sobre as nossas palestras, e você comentou com ele, vamos a uma palestra quinta-feira, 8 da noite. Ele, tá bom. No caminho para a palestra, o que aconteceu? Então, a gente saiu de serviço, eu passei para pegar essa amiga, que ela veio junto com a gente, e antes de chegar na casa dela, para pegar ele já começou. Você sabe que isso não vai dar certo. Eu falei, mas a gente nem chegou lá, você já está reclamando. Tudo bem. Entra na marginal. O maior trânsito, tudo parado. E ele quieto, não falava nada. Ele fala, essa é a primeira e última vez. Você não inventa mais de inventar essas coisas, viu? Eu, tá bom. Então é a última vez. Você tá falando que é a última? Então é a última. Mas vamos, né? E ele começou a xingar. Fala um monte de coisa que não ia vir mais, que esse trânsito é a hora, isso não é hora de sair. Sabe que é horário de pico de São Paulo. E começou a falar um monte. Mas enfim. Quantas vezes você pegou pico para sempre, né? As baladas? Sempre. Verdade. Para outras coisas a gente não percebe, né? Lógico que eu percebi que eu me encontrei assim, o que a gente vai fazer? Né? Eu falei assim, e a gente já estava querendo buscar ajuda com outras pessoas. Só que aí eu já falei, a gente já está procurando, é uma forma de querer fugir, na verdade. Porque eu estava com medo, né? Às vezes o medo afasta você de querer conhecer o desconhecido. E aí eu fui falando pra ela, falei, mas a gente já tá procurando ajuda, pra que você quer procurar mais coisa, fica inventando moda, procurando coisa, não precisa disso. Mas fiquei falando bastante mesmo, só que dentro de mim falava assim,
Não, vai que vai ser bom, você sabe que é bom. E aí no final eu cedi, né? Falei, não, tá bom, vamos. Então vocês vão saber daqui a pouquinho o que aconteceu com essa primeira visita do Cássio e da Guta às nossas palestras, mesmo brigando no caminho inteiro e dizendo, olha, vai ser a primeira e a última, ok? Não saia daí. Muitas pessoas chegam na terapia do amor com um relacionamento em ruínas, sem esperança e querendo jogar tudo pro alto. Chegamos na terapia com o casamento totalmente destruído, com brigas, com insulto. A ponto de agressão física mesmo, né? Cortes, né? Agressão físicas. Isso foi constantemente, foi várias vezes, né? Até nós sermos orientados a participar da terapia. A relação já havia perdido o respeito e o casal não via saída para continuar. Até que encontraram a terapia do amor. Teve que ter uma renúncia, né? Eu tive que renunciar a muitas coisas, né? O meu eu mesmo, né? Que eu era muito autoritária e aonde, vindo nas palestras, né? Fui colocando em prática tudo que eu fui ouvindo, né? Eu vendo essas atitudes dela, vendo que ela estava querendo mudar, né? E pôr em prática tudo que foi orientado, aí eu também tomei essa decisão de participar. Onde nós, né, chegamos num ponto que nós começamos a nos entender, né? Você assume o papel da história que você criou para você. Então, se na sua cabeça, na sua história, você conta para si mesmo que você é uma pessoa tímida, então você vai agir como uma pessoa tímida. Se você acha que não tem homem para você, que não tem mulher para você, então é claro que todo mundo que se aproxima de você é um monstro. É uma pessoa que está querendo tirar vantagem de você, porque você está contando essa história para si mesmo. Cresci num ambiente vendo meu pai traindo a minha mãe, né? Muitas brigas, discussões. Isso me trouxe muita insegurança, né? Eu cresci achando que o homem não prestava, né? Que todo mundo ia ser igual ao meu pai, que eu ia sofrer, enfim. Então eu tive alguns relacionamentos todos frustrados, era muito ciumenta, era muito sentimental, né? Agia totalmente pelo sentimento, pelo coração e sempre sofria. Comecei a vir nas palestras toda quinta-feira, aprendi a me amar, a me gostar, a cuidar de mim, e faz 2 anos que eu tô investindo só em mim, para que quando eu encontrar a pessoa certa, dê tudo certo. A gente aprende a se enxergar. Geralmente, a gente sempre joga a culpa no outro, né? Que o outro errou, mas na terapia a gente vê que parte de nós, que um relacionamento são 2 pessoas e onde a gente não pode interferir na outra, mas em quem a gente é. Isso para mim assim é o principal. Hoje, né, amor, a gente tem um relacionamento muito bacana, a gente divide as coisas, os 2 sabem reconhecer quando erra, e isso tudo a gente aprendeu na terapia. Eu achava que eu sabia alguma coisa sobre relacionamento. Eu acreditava que quando acontecia, quando tinha algum problema, alguma situação, que sempre partia da outra pessoa, né? E na terapia do amor eu comecei a entender que eu tinha muita coisa para mudar, para me tratar, né? Coisas do passado, traumas, né? Situações que eu já passei, que eu tinha que mudar aquilo, que eu tinha que me reciclar, né? Que o problema não vinha das outras pessoas, vinha de mim mesmo, né? Fui aprendendo, cuidar mais da minha esposa, cuidar mais da minha família, ser mais amorosa com ele, ter mais paciência, porque eu não tinha paciência. Quando ele vinha falar comigo, a gente já discutia, já brigava, e agora não, já tenho mais paciência, escuto o que ele tem para falar, ele me escuta. Eu não vou me sentir inferior ao Renato se eu for cozinhar para ele, se eu vou cuidar, se eu for fazer a cama pra gente. É o meu corpo, é meu marido. Aliás, é um prazer. É um prazer. Assim como é um prazer para mim tomar banho. Eu gosto de tomar banho, lavar o cabelo, fazer a unha. É o prazer de cuidar do meu marido, de ter que ele tenha tudo que ele precisa. É um prazer contrário ao que muitas mulheres pensam. E estão aí levantando a bandeira que isso é ser doméstica. Quer dizer que se eu, por exemplo, moro sozinha e cuido da casa, eu não sou doméstica. Mas se eu moro com meu marido, agora eu sou doméstica. A Leiliane é outro exemplo.
Há cerca de um ano, devido às decepções, ela descobriu que príncipe encantado não existe, mas que através das palestras é possível viver um relacionamento feliz. Agregou muitos conhecimentos na minha vida porque ela me ensinou e me mostrou quais as atitudes certas que eu devo tomar. Ela me mostrou que não tem relacionamento perfeito, mas que existem pessoas que são adequadas uma para outra. E isso abriu minha visão, porque eu esperava o príncipe encantado. E hoje eu aprendi que não existe o príncipe encantado, existe pessoas que possuem defeitos, mas que juntas a gente consegue vencer e superá-los. E quem aprendeu as lições dá o recado. Para quem não veio, tanto casado, solteiro, venha, porque aqui você vai aprender a se valorizar, a se amar, aprender a cada dia, né, de como ser a pessoa certa. E aqui a gente aprende cada semana uma coisa nova. Toda quinta-feira é um novo aprendizado, é uma nova lição, é algo que encaixa em alguma área da nossa vida, é de fundamental, de extrema importância estar participando dessa terapia. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Então, vocês chegaram a essa palestra, né, com a relutância do Cássio, nunca mais vou voltar e tal, sem nem saber o que ia acontecer. Aí, o que aconteceu nessa primeira palestra? Pode falar, amor. Eu fiquei muito impactado, porque eu não imaginei que eu iria escutar coisas que iriam fazer total sentido para mim, né? Não esperava. Que nem eu falei sobre você entender que existe um espírito de desamor, que ele causa várias discordâncias entre o casal, né? Faz você enxergar coisa onde não existe, né? Sobre o valor, né, pessoal, cada pessoa tem, por ser único. Isso está muito escasso hoje no mundo, né? Se eu soubesse desse valor, com certeza teria mais cuidado comigo mesmo e com ela, né? Aprender que a gente tem que se respeitar, cuidar um do outro, né? Que a gente somos único. Então a gente tem que fazer a vontade um do outro, fazer um ou outro feliz. Uhum. Você se identificou em que, Guta? Então, foi tanta coisa. Então, o primeiro dia mesmo que a gente veio, eu já vi que eu tinha que sair com a mudança. Que é igual que você sempre fala na palestra, você tem que ouvir, sair e praticar, né? Então, eu coloquei na cabeça que se a gente chegasse a discutir, um tinha que ceder. Respirar fundo e pensar as palavras que ia falar para não magoar o outro. Então, eu acabei colocando em prática e a gente só conversa mais do que antes, que a gente não tinha muito diálogo antes. A gente já conversa bastante, tipo, vai trabalhar, a gente está conversando, está no trabalho, que muitas vezes a gente não tinha tempo de ligar um para o outro, até mandar um WhatsApp mesmo. A gente acaba dando mais atenção mesmo. Mas você, com certeza, sabia antes que você não devia ficar discutindo, brigando, que numa conversa de casal um tem que ceder, mas você não conseguia fazer isso antes? Antes eu não conseguia, porque como que eu ia conseguir conversar se ele sempre aprontava? Uhum. Então eu tentava, só que nas horas que eu tentava era sempre na hora quando ele saía e bebia. Então não tinha conversa, não tinha diálogo. O diálogo que tinha era brigar mesmo, quebrar o pau quando ele chegava. E nessa altura que vocês vieram para a palestra, ele estava nessa fase novamente de já sair... Já estava começando. Já estava começando a sair com amizade de novo. E aí parou, Cássio? Você, de repente, decidiu ou não sentiu mais vontade? O que aconteceu? Eu não senti mais vontade, principalmente depois que eu vim aqui. E uma coisa que eu acho legal, muito forte que você falou, é assim, eu não vou ajudar vocês, é vocês que vão ter que se ajudar. Eu apenas vou orientar como que vocês vão estar fazendo, porque se vocês usarem o sentimento, nunca vai resolver. E é por isso que a gente vê os casais sempre brigando, mas não resolve. Por quê? Porque não tem uma direção. Ou seja, escutar o que a palavra fala, né, na Bíblia, igual vocês sempre falam, e fazer, que aí vai dar certo. E realmente, a gente começou a fazer isso e total diferença agora. Quer dizer, tão pouco tempo, né? Um mês. Um mês. Você... A diferença de antes, quando você decidiu parar de viver essa vida, e a diferença de hoje, qual é? É que antes eu não tinha esses valores, onde realmente eu sabia que eu tinha que parar. Não, eu parava porque, né, para não ter que arrumar muitas brigas. Para não brigar só com ela.
camuflar ali. Mas eu não ia fazer de novo, não tinha nenhum A valor. vontade ainda estava lá. Sim. Mas agora você diz que não sente mais vontade. Não sinto. Quer dizer, você está preenchendo o relacionamento de vocês, preenche hoje. Sua família é o suficiente para você. Sim, é onde eu estou aprendendo a valorizar, a sair mais, né, conversar, que é coisa que a gente não tinha. E a gente entende que um diálogo é fundamental, né, dentro de um relacionamento. Que se não tem diálogo, vai se desgastando, vai só vivendo por viver. Tinha muitas às vezes que a gente queria conversar, tipo, eu queria conversar com ele, e ele tava ali no celular. Eu falei, amor, eu tô aqui, vamos conversar? Ele, calma aí, eu tô respondendo aqui um cliente, tal. Ah, então tá bom. Quando ele vinha conversar comigo, eu falei, agora já era, não quero conversar mais. Então agora a gente sabe separar o horário de trabalho, o horário que a gente tá em casa, o horário da atenção pro nosso filho. Então tá sendo uma bênção essa terapia. É interessante, né, Renato, porque as pessoas, elas sabem de muitas dessas coisas, elas já sabem disso, estão cansadas de saber, de ouvir que tem que ter diálogo, que você tem que dar atenção ao seu marido, à sua esposa, que você tem que ceder. As pessoas já sabem disso, mas elas não conseguem praticar. E quando elas vêm na palestra, elas ouvem, mas de alguma forma, alguma coisa acontece na palestra da Terapia do Amor que as pessoas conseguem praticar. Isso, elas recebem força, elas entendem que existe, como o Cássio falou, ele entendeu que existia algo querendo destruir o casamento deles. E você às vezes não entende que tem algo querendo destruir o seu casamento. Existem energias, existem forças, existem bagagens lá de trás dos seus pais, coisas que atuam para destruir o relacionamento. Há um espírito de desamor em ação no mundo hoje. As pessoas têm que estar cientes disso. Se você não arregaçar as mangas e enfrentar isso, não adianta você gostar, amar a outra pessoa de paixão. Lembre-se que foi paixão que fez esses dois aqui em menos de 2 meses e morar juntos após ter se conhecido. Mas a paixão não segurava o casamento deles. Então é preciso você lutar. E é isso que aprende-se na palestra da Terapia do Amor. Então, hoje, menos de 1 mês depois, eles estão aqui contando a história deles. E eu tenho certeza, Guta e Cássio, que vocês estão contando a história porque vocês não estão ganhando dinheiro para isso. Vocês estão contando para ajudar outros casais, eu imagino. Inclusive, isso é uma parte muito importante, porque tudo que a gente aprende na terapia, automaticamente a gente fala. Porque a gente indica uma coisa quando ela é boa, né? E a gente automaticamente já convidou outros casais para estar vindo aqui conhecer a terapia na próxima quinta-feira. E é interessante, né? Que essa mudança é gostosa. É muito bom você poder tentar ajudar alguém. Mas eu sempre falo, as pessoas, mesmo do jeito como eu não acreditava na hora, que, vou lá fazer o quê? Não vai me ajudar em nada. Eu vejo que vai ajudar outras pessoas se elas vierem na terapia. Ele está diferente, Guta? Tá muito diferente. O que ele falou assim, não dá para imaginar o Cássio de 1 mês atrás que ele falou. Ele está bem diferente. Tá, eu não conhecia, diferente. mas eu imagino que está bem mudado, né? É igual quando a gente saiu daqui, nós tem umas 2 semanas, que a gente estava no trânsito, né, e tinha um casal, mas brigando muito, né? Discussão que dava pra todo mundo ouvir, né? E eu falei para ele, amor, eles precisam ir para terapia do amor, porque você vê, eles estão brigando e ela gritava e ela falava, você sempre fez isso, você sempre faz passar vergonha. Uma vez que você descobre a solução, dá vontade realmente, porque de falar, as né? pessoas estão sofrendo porque não sabem, né? Isso. E é isso, por isso que a gente está aqui. É para isso que esse programa está aqui, que o Cássio e a Guta estão aqui, compartilhando a história deles. E você que está também aí com o casamento por um fio, você que é cético, que é descrente, você acha, não vai adiantar em nada, não vai ajudar em nada, faça o que eles fizeram. Mesmo relutante, venha e compareça. Nesta quinta-feira, nós estaremos às 10 da manhã, também às 8 horas da noite e também às 15 horas com a Cíntia, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. A palestra é gratuita, que é outro detalhe, você não paga nada, ok? E você vai ser ajudado, vai sair com tudo que você precisa para mudar a sua história de vida amorosa. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv ou ligue agora para o 011 3573 3535. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos agora conhecer a história da Érica e do Fernando. Veja só a situação deste casal. Eles vão falar como eles foram transformados através de um propósito de fé chamado Fogueira Santa do Monte Sinai, onde nós estaremos subindo neste mês de dezembro. E você que está na Terapia do Amor, esta quinta-feira será o dia em que você estará com a gente
na Fogueira Santa do Monte Sinai. Acompanhe a história deles. Meu nome é Fernando. Meu nome é Érica. Antes de chegar na igreja, eu era uma pessoa frustrada, insegura, infeliz na minha área, em todas as áreas da minha vida, na verdade. Tanto na minha área profissional, como financeira, como no meu casamento, na minha vida sentimental, enfim. Eu sempre procurei ter meu carro, as minhas coisas, pagar as minhas contas, e eu não tinha dinheiro para isso. Eu tinha que ficar dependendo do meu marido para as pequenas coisas. Eu tinha sérios problemas, porque meu marido era um alcoólatra. E não era só pelo fato do meu marido ser um alcoólatra, também por conta de eu já ter vivido esse histórico de alcoolismo junto a meus familiares. No casamento da minha mãe, meu pai era um alcoólatra, no casamento da minha avó, meu avô era alcoólatra, e eu estava revivendo essa história. E isso me trouxe vários problemas, não só na minha saúde, né, porque eu passava mal, eu dava muito vexame, mas também na questão financeira. Tudo que eu fazia, que eu trabalhava bastante, mas eu não conseguia juntar dinheiro, eu não conseguia ser feliz no meu casamento, eu era frustrado, eu estava escravo daquela situação. E eu já estava perdendo o amor por ele, a admiração, o carinho, já estava deixando de gostar realmente dele. E a gente não vendo mais saída, eu já estava pensando realmente no divórcio, era a saída que eu visualizava ali. E eu lembrei da minha tia que me convidou para ir na Igreja Universal e lembrei de tudo aquilo que ela me dizia, toda a palavra que eu escutei. E nós resolvemos, eu conversei com ele e falei, vamos buscar. E ele realmente estava disposto. Então foi realmente através, chegando na igreja, fazendo os propósitos, levando Deus a sério, nos comprometendo realmente com Deus, foi que ele se libertou. E foi assim, a mudança da água para o vinho. Primeiro foi a mudança interna, aquela frustração que eu tinha, aquela insegurança, aquele medo, aquela infelicidade, saiu. Mas, embora tudo isso tivesse acontecido, a minha questão financeira, ela não tinha se resolvido, porque eu não conseguia ainda pagar todas as contas. E foi nesse momento que chegou a Fogueira Santa do Monte Sinai. Ali eu vi que era uma oportunidade para a gente mudar a nossa vida, né? E quando nos foi apresentado isso, eu falei para minha esposa, eu falei assim, né, amor? É a nossa hora. É tudo por tudo. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se crer. Recebendo aquela direção, a mudança começou na nossa cabeça, mesmo sem a gente ter visto ainda nenhuma mudança. Nós subimos ao altar tendo a certeza da mudança. Pelos olhos espirituais, nós já visualizávamos a vitória. Já tínhamos a certeza que Deus iria fazer algo grandioso na nossa vida. E fomos trabalhar dentro dos objetivos que nós determinamos, colocamos em prática, dia a dia, acreditando, trabalhando, nos dedicando. E Deus foi criando oportunidade, foi dando capacidade. Abri o escritório, iniciei a minha atividade. O primeiro escritório, nós tínhamos ali uma meia dúzia de clientes, mas foi com aquela meia dúzia de clientes que passamos a crescer. E o escritório ficou pequeno depois de algum tempo, passamos a ter um outro escritório na zona sul de São Paulo, um prédio com um espaço maior, uma estrutura melhor, sede própria. E as conquistas foram acontecendo, uma a uma. Então, nossa casa própria, nós temos nossa casa. Hoje eu posso ter um carro, acabamos de pegar um carro novinho. Hoje eu não tenho dívida mais nenhuma. Hoje eu posso escolher o colégio que a minha filha pode estudar, ela estuda num dos melhores colégios de São Paulo. Nós podemos ir no restaurante que nós queremos ir, nós podemos viajar para onde nós quisermos, né? Então, as limitações, a escravidão que me era imposta já ficou no passado. E isso tudo nós obtivemos através do sacrifício. Hoje eu sou uma mulher
realizada, feliz. Tenho um marido que me ama, parceiro, companheiro. Esse amor, essa paz, essa tranquilidade que existe no nós temos de fato um lar. Dinheiro nenhum paga. É o caminho pra quem quer vencer. Nós estaremos subindo este monte, eu estarei pessoalmente, juntamente com meus companheiros, subindo neste monte chamado Monte Sinai, que a Bíblia chama de o Monte de Deus. O Monte de Deus, porque foi o monte onde Deus desceu e chamou ali Moisés para dar a ele os 10 mandamentos, mas muito antes disso, para dar-lhe poder para resgatar o povo hebreu que estava escravo no Egito. Então, neste lugar, Deus disse, eu desci porque ouvi o clamor do meu povo e lembrei-me da aliança, a aliança. Esta aliança é algo muito importante você entender. A Arca da Aliança, ela simboliza o casamento com Deus. Estamos aqui agora com o Cato e a Cíntia, que também faz o trabalho da Terapia do Amor com a gente, às quintas-feiras, 15 horas. Nós temos falado sobre este casamento com Deus, não é? Que é o que nós vamos celebrar, efetuar nesta quinta-feira. As pessoas que estão na Fogueira Santa, elas subirão ao altar e cumprirão ali, dentro da Arca da Aliança, aquele casamento com Deus. E isso é de suma importância, porque a pessoa que é casada com Deus, ela tem a garantia de que Deus vai cuidar dela, incluindo o casamento, não só o casamento, mas incluindo o casamento e a vida amorosa dela. Porque é o que acontece num casamento. Eu assumi a Cíntia, ela me assumiu. Tudo que ela precisa, tudo que ela necessita vem de mim. Agora é o que vai acontecer quando essa pessoa se casar com Deus. Todas as necessidades dela serão supridas e não só isso. Deus vai assumi-la de tal maneira que a vida dela vai ser dividida num antes e num depois, tal qual acontece num casamento. E um casamento com Deus, né, ele supre toda a nossa necessidade. Às vezes as pessoas procuram um casamento perfeito e não sabem como, né? E com Deus, além dele cuidar da gente, ele nos ensina a ter esse casamento perfeito. Enquanto a gente tem esse casamento com ele, a gente sabe lidar, né? A gente sabe como ter um casamento com a outra pessoa, né? O ponto mais forte para mim, quando você tem uma aliança com Deus, é que você não fica sozinha com seus problemas, com suas batalhas, porque a vida é cheia de batalhas, a vida é cheia de problemas, né? E você tem ali, às vezes, um relacionamento difícil, você tem um parceiro que não quer mudar, não quer fazer nada pelo relacionamento, e você se sente assim sufocada, você pensa assim, poxa, eu estou sozinha lutando aqui, eu estou sozinha fazendo tudo por esse casamento, por essa família, os filhos, tudo, é tudo eu. E você se pensa assim, mas e eu? Quem cuida de mim? Uhum. Quem vai cuidar de mim? Então você fica exausta, você fica desanimada muitas vezes. Quando você tem uma aliança com Deus, não. Você tem Deus com você, você já não está mais sozinha. Você pode contar com alguém muito superior, muito mais forte que você. E é exatamente por isso que nós vamos lá ao Monte Sinai. Nós vamos subir o Monte Sinai como uma esposa que tem um problema, vai ao marido e fala, eu preciso da sua ajuda. Você é meu marido, eu preciso de você agora. Me ajuda. Então, nós vamos lá buscar de Deus a promessa dele, que ele fez com aqueles que têm aliança com ele. Lembre-se, ele desceu no topo do Monte Sinai e você não desce, né? Você imagina, para Deus descer, para Deus vir a esta terra pessoalmente, não foi para algo qualquer. Você não desce do andar superior da sua casa, se você mora num sobrado ou num prédio, num apartamento. Você não desce de onde você está, lá em cima, para qualquer coisa. Você só desce por razão muito especial. Você não desce nem da cama para pegar um copo d'água às vezes, para ir no banheiro, você fica segurando, porque você não quer se incomodar de onde você está. Então Deus não desceu, ele não se incomodou, ele não saiu do seu lugar simplesmente para fazer um show ali no Monte Sinai. Ele desceu ali, como ele mesmo disse, para livrar, a fim de livrar, tirar o povo da aflição que ele estava vivendo. E se você está vivendo uma aflição no seu casamento, uma aflição na sua vida amorosa, a sua vida amorosa simplesmente não existe,
Você precisa uma mudança de história aí às portas de um novo ano e você sabe que sozinho você não consegue. Sozinho você já tem o resultado que você obteve ao longo dos anos. Você já tentou sozinho, já tentou de outras formas, mas você nunca tentou fazendo aliança com Deus. Então, venha participar nesta quinta-feira da Terapia do Amor. Nós vamos fazer aliança com Deus e todos vocês que estão na Terapia do Amor, mantenham-se firmes no seu voto, no seu propósito de subir ao altar e ali fazer aliança com o Altíssimo. Eu tenho a certeza, a garantia que este momento vai mudar a história da sua vida. Não se esqueça, Fogueira Santa do Monte Sinai, na Terapia do Amor, nesta quinta-feira. Nós vamos a uma pausa e já vamos voltar aqui para responder perguntas dos nossos alunos. Fique com a gente, acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Algumas situações na vida nos fazem desacreditar que é possível ser feliz. Nessas horas, a tristeza, a angústia e a dor começam a dominar os pensamentos. Alguns chegam a perder as esperanças e não acreditam que seja possível recomeçar. A família se desmorona e a vida amorosa fica em pedaços. Sem estes dois pilares fundamentais, todas as outras áreas também começam a ser afetadas. Se você precisa de uma mudança total de vida, se você quer realizar seus sonhos e deseja se tornar um vencedor em todas as áreas, a Terapia do Amor tem um propósito especial para você garantir a transformação completa, capaz de apagar todo o passado de dor e sofrimento. Participe da Fogueira Santa de Israel pela sua família e sua vida amorosa na Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Vamos ver a primeira pergunta. Estou num relacionamento de 4 anos e eu amo demais o meu marido. Ele me pediu um tempo do nosso casamento por causa da filha dele, porque a filha dele não gosta de mim e eu não sei lidar com isso. O que eu tenho que fazer? Qual a dica de vocês? Interessante. Complicada a situação. Ela já está num relacionamento que ele tem uma filha de um relacionamento anterior. Ela não diz ali por que não consegue lidar com a filha, se a filha é adolescente, se é criança, mas em um relacionamento, para que ele dê certo, primeiro nós temos que entender que o marido e a esposa são a base do casal, a base da família, que os filhos existem, mas vêm em segundo plano. Ela não pode ser descartada por conta do filho ou se descartar por conta da criança. Na questão de famílias mistas é uma dinâmica muito diferente, né? Porque ela chegou na vida do marido já com a filha. Já com a filha lá. Então, na verdade, a responsabilidade, o peso a responsabilidade de agora juntar essas pessoas todas está mais sobre ela e sobre o marido do que a criança. A criança é criança, né? A criança está ali pensando, poxa, quem é essa mulher que está ocupando o lugar da minha mãe? Está invadindo a nossa vida. Quem é essa mulher que está agora dormindo com o meu pai? Então, é natural a criança, especialmente menina com o pai, né, ter o ciúme. Agora, eu vejo que talvez ela não esteja tendo a sabedoria de lidar com isso e acaba impondo, não, a tua filha tem que gostar de mim, a tua filha não me respeita. E o marido, claro, o pai, fica naquela situação, entre minha filha, né, e a minha mulher, agora o que eu faço? Então ele está pedindo um tempo para poder ver se consegue conciliar a situação. Só que o tempo não vai resolver nada, né? Você tirar, você sair da relação para ver se resolve, não vai resolver. O que essa amiga precisa é aprender a lidar com essa situação. Você precisa aprender a lidar com a filha dele. Você precisa parar de olhar para ela como uma ameaça para você, como uma outra adulta ali querendo tirar o seu marido. Você tem que parar de olhar dessa forma, porque muitas mulheres na sua situação pensam assim, olham para a criança ou para a jovem e pensam assim, olha só, é uma ameaça para mim, ela quer chamar a atenção do pai, ela fica querendo, ela quer as coisas do jeito dela, aqui em casa não é assim, eu não faço assim. Você tem que entender, se enxergar
tá? Você entrou na vida dessa menina. Eu sei que ela entrou na sua vida, mas eu sei que ela entrou na sua vida e você não esperava. Mas você que entrou na vida dela, porque você casou com o pai dela. Sabendo que ele tinha Quando filho. quando você casa com uma pessoa que já tem filhos, você tem que entender que você está casando com ela e os filhos. Não queira pensar assim, não, é só com ela. Os filhos não tem nada a ver comigo. Mesmo que ele tenha filhos que estejam com a ex. Não tem nada a ver comigo. Porque você nunca sabe o que pode acontecer com a ex e os filhos vão acabar na tua casa. Que é uma forma errada de ver as coisas, né? Uhum. Você quer casar com uma pessoa que já tem filhos, você tem que entender isso, você tem que ver isso. Peraí, eu vou ter que ganhar esses filhos, conquistar. Eu vou ter que conquistar. Então, não é mais aquela coisa, ela tem que me ver como a nova mãe, não é ela que tem que ver, não é a criança que tem que ver, é você que tem que conquistar aquele lugar. Então, quando o seu marido falou, me dá um tempo, porque eu imagino que você está sendo difícil para ele falar, eu quero sair desse relacionamento, porque não dá, vocês não se dão bem, você está sendo difícil, então você tem que mudar, amiga. É só pensar. Digamos que ela está casada há 4 anos. Digamos que essa filha do marido tem aí, sei lá, entre 7, 8 até 15 anos, na adolescência, vamos dizer aí. E você é uma mulher feita, você é uma mulher formada. Entre você, uma adulta, e uma criança ou uma jovem adolescente que não se dão, sobre quem cai mais a culpa por não estar o relacionamento funcionando? Entende? É claro que você diz, mas vocês não conhecem essa menina, vocês não conhecem. Acredite, nós sabemos, nós lidamos com casos de pais e filhos o tempo todo, casos assim, o tempo todo. Nós sabemos o quão difícil pode uma jovem, uma criança ser em situação como esta, que não pediu para que acontecesse. Nós sabemos, mas voltamos a frisar. O peso da responsabilidade cai mais sobre o adulto e sobre a pessoa que está entrando na família do que sobre a criança. Então você tem que ser adulta, você tem que ser mais madura, você tem que aprender a relevar muita coisa. E o certo aqui seria você chegar para o seu marido agora e falar assim, olha, é sua filha, eu não quero desfazer a nossa família e nem desfazer o seu relacionamento com ela. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos buscar ajuda se necessário, mas nós vamos trabalhar juntos. Eu vou trabalhar para conquistar a sua filha e ajudar você também na criação da sua filha. Você deveria estar se fazendo parceira do seu marido e trabalhar junto com ele para ganhar esta jovem. E não deixar chegar ao ponto que está chegando ele, talvez não ver outra escolha, outra saída, a não ser dizer, vamos dar um tempo, porque você e minha filha não estão se dando bem. É uma situação delicada. É não criar uma disputa entre elas, né? Até porque eu acredito no relacionamento, né? O marido, ele está esperando isso dessa amiga, né? Que ela conquiste esse espaço, que ela conquiste a menina. E isso só acontece quando ela passa segurança para a menina. Não adianta ela chegar, às vezes nem fala, mas de repente com uma atitude fala assim, não, agora ele é o meu marido. Ele é seu pai, mas ele também é o meu marido. Então, ela tem que conquistar esse espaço com a menina. Como eu falo, a gente não sabe a idade dela, mas na cabeça da criança, às vezes é confuso entender isso, aceitar uma outra pessoa. Então, como falou, depende muito mais dessa amiga, da atitude dela, da presença dela na menina, né, do que criar, de repente, uma disputa desnecessária, né? E não pode perder mais tempo, né? Porque já foram 4 anos. Quais as situações, eventos que já ocorreram dentro desses 4 anos para ele chegar a tomar a atitude que tomou? Então, ela está recebendo essa dica agora, colocar em prática agora, para evitar o pior. Nós temos a palestra Transformação Total para Pais e Filhos, que acontece aos domingos, que Cristiane e eu fazemos aqui no Templo de Salomão, que tem ajudado muitos pais, muitos filhos, inclusive nesta situação aí de famílias mistas, ok? Então, eu aconselho também a nossa amiga aqui de São Paulo a vir aos domingos, 18 horas. Ainda que o seu marido não venha, ainda que a sua filha, a sua enteada não venha, venha você, para você aprender a lidar com essa situação. Domingo, 18 horas, transformação total para pais e filhos. Vamos acompanhar agora o caso do Reginaldo e da Cristina, este casal que se conheceu depois de casamentos frustrados, se conheceram na terapia do amor e realizaram o sonho de se casar. Vamos acompanhar.
Quando eu fui marcar o meu casamento, o RG estava vencido, né? E eu deixei meu RG lá, fui fazer o outro RG. E quando eu cheguei lá, a moça lá de onde eu fui fazer o documento, ela me deu só o protocolo, né, do RG e cortou o outro, porque não valia mais nada. Aí no outro dia, quando a gente tinha até uma data para marcar o nosso casamento, e no dia de marcar a data do casamento o RG não tinha chegado e só tinha aquela semana. E aí a gente ficou, e eu fui lá e eu pedi pra moça, não, me dá meu RG cortado. Ela falou, mas não presta. Eu falei, não, mas me dá assim mesmo. E eu peguei meu RG, mesmo assim cortado, e a gente já tinha ido nos outros cartórios lá da minha cidade, de uma cidade vizinha também, e a gente não conseguia marcar. Aí a gente veio pra cidade dele e a gente conseguiu marcar na última hora. A gente conseguiu marcar o nosso casamento no civil, para depois poder casar no templo. Desde muito nova, na minha adolescência ainda, eu sofria muito na minha vida amorosa. Por conta dos meus pais, o casamento deles era muita briga, traição. Então isso me causou um sofrimento muito grande. Quando adolescente eu carregava muitos complexos, né? Eu acho que também por conta do casamento dos meus pais, que eu não vivi com eles, eu já tinha esse problema na vida dos meus pais, que foi um problema na vida sentimental, né? Eu fui criado com meus avós, né? E vivi basicamente dessa forma, né? Saí da minha cidade, vim para São Paulo e comecei uma vida, um relacionamento, né? Muito nova ainda, eu tinha 16 anos na época. E eu conheci esse rapaz e a gente começou a namorar. Com pouco tempo, não casamos, fomos morar juntos, né? Porque eu estava grávida. Aos 17 anos, eu era muito novo ainda, praticamente um jovem, né, um adolescente. Eu encontrei uma pessoa, né, nós namoramos por um tempo e com 20 anos, né, eu era muito novo ainda, praticamente não tinha noção do que era um relacionamento, um casamento. A gente foi morar junto, mas ele vivia como se fosse solteiro. Todo final de semana ia para as baladas, ele me deixava em casa, não me dava atenção. Ele achava que por ele trabalhar e ele colocar as coisas dentro de casa, fazer a compra do mês e ter as coisas em casa, ele achava que isso já era o suficiente e eu não tinha que reclamar de nada. Depois de eu ter me consertado, ter resolvido viver verdadeiramente com essa pessoa, né? E aí parecia que estava tudo bem, né? A gente já tinha formado uma família junto, tinha 2 filhos e tal. E eu descobri que ela estava se envolvendo com a outra pessoa. Foram várias coisas que acarretou a nossa separação. A gente tentando, né, se acertar, mas chegou no momento em que não deu certo mais. Ela resolveu seguir a vida dela, né, seguir para um outro relacionamento. Né? Ele foi embora, né, a gente separou, ele foi embora de casa. Só que eu nunca arrumei ninguém. Eu fiquei 3 anos, né, sozinha, né, e eu conhecia da terapia do amor, mas às vezes eu pensava, né, eu vou lá, né, na terapia do amor para me curar, porque ele disse que vai curar, se for para terapia, muda a minha vida. Só que eu não vou, né, eu resistia. Eu sabia das palestras, mas eu não participava porque, na verdade, eu achava que o meu relacionamento estava bem, que eu não precisava, né? Então, eu tinha uma sensação de que estava tudo bem e de que não era para mim, né? Hoje eu entendo diferente, né? Hoje eu entendo que bem diferente, né? Que a gente tem que participar mesmo estando bem, né? Lá na palestra, aí o Renato falou, né, que aquele ano ia ser o ano que a minha vida amorosa ia mudar. E aí, a princípio, eu meio que desacreditada, mas já que eu estava lá, então eu falei assim, eu vou começar a fazer tudo que ele está falando e
para ver se vai dar certo. Uma das coisas que foi ensinado na palestra, na oportunidade lá, foi em respeito a se valorizar, né, como pessoa, né, ao invés de ficar se comparando por que foi trocado, por que foi substituído, a se valorizar e a tomar a atitude certa, né? Então, por exemplo, se eu quisesse que agora desse certo, eu tinha que começar a agir certo. Uma das coisas que ele falava é que a mulher não pode ser mandona, e isso vinha direto para mim, porque eu era muito mandona, eu era autoritária demais. E alguns meses na palestra, né, buscando me curar, mudar, né, e depois de um tempo, aí eu conheci meu atual marido. Um amigo em comum nos apresentou. Então, daí eu via, esse amigo me passou a foto dela, o contato, né, como eu não estava interessado somente na aparência, né? Então eu precisava de mais informações dela, né? Então quando ele me passou a ficha dela, né? As informações dela, aí eu me interessei em conhecê-la, né? Na palestra, quando eu comecei, eu já fui com o pensamento, eu não quero conhecer uma pessoa por conhecer, né? Para começar a namorar, terminar, não, eu quero uma pessoa, essa pessoa tem que ser, a pessoa que aparecer para mim tem que ser a pessoa que eu vou namorar, noivar e casar. Então foi assim, quando eu vi a foto dele, que eu não gostei a princípio assim, da primeira foto que a minha amiga me mostrou, mas eu pensei, não, eu tenho que confiar nas palestras, no que eu estou aprendendo lá. Até que um dia nós marcamos um encontro no templo, né? E aí nós fomos lá, nos conhecemos e depois continuamos nos conversando por telefone, né? Aí depois de uns 2 meses é que começamos a namorar. Nós namoramos por 6 meses, até que na terapia do amor mesmo veio a proposta do casamento na terapia. Através dos ensinamentos que recebemos, através de colocar em prática isso aí que nós aprendemos, né? Então, tem sido muito bom, né? No dia a dia a gente tem aprendido muito um com o outro e eu posso dizer de uma forma geral que tem sido maravilhoso. Hoje eu vejo nele que às vezes ele sacrifica muito para me agradar, ele deixa de fazer algo para ele, para me fazer feliz. Então assim, hoje o que eu queria num relacionamento passado, hoje eu encontro tudo nele. Mais um casal que realizou o sonho de se casar através da terapia do amor. Você também que tem esse sonho, você deseja realizar o sonho do casamento, mas esse sonho tem escapado pelos seus dedos. Venha para a terapia, você também vai realizá-lo. E nós estaremos nesta quinta-feira, 10 da manhã e às 8 horas da noite. O Cato com a Cíntia estarão às 15 horas, não é isso? Atendendo sempre antes, né? Aquelas pessoas que querem uma orientação podem contar conosco sempre antes das palestras. Isso, 1 hora antes você pode chegar aqui no templo, você será atendido. E em todo o Brasil onde acontece a terapia do amor. Mais endereços na sua cidade, pode ligar agora para o 011 3573 3535 ou acessar o site terapiadoamor.tv. Até amanhã, alunos. Tchau, tchau. Tchau. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.